Hoje na nossa aula sobre algoritmos de ordenação, nós vamos ver o tão esperado algoritmo Quicksort, né? O algoritmo mais rápido que existe. O algoritmo de ordenação Quicksort ele foi proposto por Hoare em 1960 e publicado em 62. Né? Como eu disse, é o algoritmo de ordenação interna mais rápido que se conhece para uma ampla variedade de situações. Mas isso não quer dizer que ele seja o mais adequado para qualquer situação, mas provavelmente é o algoritmo mais utilizado. E a ideia dele é bastante elegante, assim como o algoritmo Merge Sort, né? Só não é tão simples quanto o Merge Sort. Mas a ideia dele é dividir o problema de ordenar um conjunto com n itens em dois problemas menores, ou seja, ele utiliza a estratégia de divisão e conquista. E esses problemas menores eles vão ser ordenados de forma independente e, por fim, os resultados vão ser combinados para produzir a solução final. Tá? Então, no método de divisão e conquista, o que acontece? A gente divide o problema, né, e depois combina as soluções, né, desses subproblemas. A parte mais delicada aqui é um método, né, que faz a partição. Tá? Porque a gente vai ter um vetor, né, que vai ter os limites aqui de esquerda e direita. E esse vetor, a gente vai reordenar ele de acordo com a escolha, né, de forma aleatória ou por algum outro critério de seleção, pela escolha de um pivô, que a gente vai chamar aqui de x. Tá? E o que vai acontecer? Esse vetor ele vai ser dividido em duas partes. Tá? Depois que a gente executar uma operação, todo mundo que tiver à esquerda do pivô vai ser menor que ele. E todo mundo que tiver à direita do pivô vai ser maior. Tá? Então, a ordenação inicial aqui é feita em relação ao pivô x. Tá? Então, esse algoritmo para particionamento ele vai funcionar da seguinte forma. Tá? A divisão, né, do problema. A gente vai escolher por algum critério um pivô x. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer o vetor da esquerda para a direita, né, até encontrar um elemento que seja maior que o pivô. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que no sentido contrário. Vai percorrer da direita para a esquerda o meu vetor até encontrar um elemento que seja menor que o pivô. Tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e trocar esses elementos. E a gente vai repetir esse processo até que essas variáveis aqui que estão caminhando, a variável i está caminhando da esquerda para a direita e a variável j está caminhando da direita para a esquerda. Então a gente vai repetir esse processo até que essas variáveis se cruzem. Tá? Então essa que é o algoritmo de particionamento, que vai dividir o problema em subproblemas. Então ao final do algoritmo de particionamento, a gente vai ter o vetor esquerda-direita, né, o vetor v, dividido da seguinte forma. Todo mundo que está à esquerda de x, do meu pivô, vai ser menor que ele. E todo mundo que está à direita vai ser maior que o pivô. Tá? Essa que é a ideia. Então vamos ver aqui esse método de particionamento utilizando um exemplo, que aí eu acho que vai ficar mais claro para a gente. Então imagina que a gente tem esse vetor com esses valores que obviamente estão desordenados, tá? E a gente quer aplicar o método de particionamento. Lembrando que o método de particionamento ele vai ordenar, mas em relação ao pivô. Tá? Então aqui a gente tem as variáveis esquerda e direita que vão delimitar o meu vetor. E a gente escolheu aqui o pivô sendo o elemento do meio. Tá? No caso o elemento 6. O que a gente vai fazer? Inicializa essas variáveis i e j. Tá? Então i vai receber a esquerda, j vai receber a direita. Tá? E o i ele vai percorrer, como eu falei, o vetor da esquerda para a direita, ou seja, a gente vai incrementando o i, já que ele vai começar aqui na primeira iteração na posição 0. E o j ele vai receber lá o limite do meu vetor. Né? Nesse caso aqui é um vetor de 11 posições, então ele vai receber a última posição, j igual a 10. E ele vai caminhar da direita para a esquerda, ou seja, a gente vai decrementar o j. E o meu pivô aqui foi escolhido como um elemento do meio. Né? Pego esquerda mais direita dividido por 2.
Agora o que eu vou fazer? Verifica o seu elemento que está na posição I, se ele é maior que o pivô. Então 8 é maior que 6? Sim, é maior. Então aqui a gente parou. Agora o que eu vou fazer? Verificar o elemento que está na posição J com o pivô. J, esse elemento 0 é menor que 6? Sim, é menor. Então a gente já para por aqui também, né? Agora o que eu tenho que fazer? Troco esses dois valores, tá? Então eu vou trocar o elemento que está na posição 0 com o elemento que está na posição 10. E em seguida, o que eu vou fazer? Incremento o I e decremento o J, tá? Então foi isso que foi feito. Agora o que a gente faz? Repete o processo, né? Verifica o seu elemento que está na posição I, se ele é maior que o pivô, né? Não, não é maior. 3 é menor que 6, então eu incremento o I, tá? Verifico agora o elemento que está na posição I, ou seja, o 7, se ele é maior que o pivô. Sim, é maior. Então paro aqui. Agora verifico, passo para o outro lado, né? Verifico o elemento que está na posição J, se ele é menor que o pivô. 4 é menor que o pivô, então eu paro. Agora o que eu faço? Troco os dois valores, o 4 com o 7, e incremento o I e decremento o J, tá? Isso que foi feito. Aí agora repito o processo. Comparo o 10 com o pivô. 10 é maior que o pivô? É. Então a gente para por aqui. Olho para o outro lado, né? O 9, ele é menor que o pivô? Não, não é menor que o pivô, né? Então o que eu faço? Decremento o J. Que aí eu vou passar para o próximo elemento. Decrementei o J, aí eu verifico. 1 é menor que o pivô? Sim, é menor que o pivô. Então eu paro. Agora qual que vai ser o próximo passo? Troco os dois valores, né? O 10 com o 1. Então fiz a troca, incremento as variáveis. Agora eu verifico. O elemento, né, na posição I, 5 com o pivô. 5 é menor que o pivô, né? Não é maior. Então o que eu faço? Incremento o I. Quando eu incrementar o I, né, o meu I vai estar apontando para o pivô. Tudo bem, não é um problema, né? Comparo com o pivô, não é maior que o pivô, para, né? Aí o que eu faço agora? Verifico o outro lado, né? O elemento que está na posição J é menor que o pivô? Né? Sim, é menor que o pivô. Então eu paro. Aí o que acontece? Próximo passo, troco os dois elementos e incremento o I e decremento o J. Tá? Então quando eu decrementar o I, o J e incrementar o I, aí vai acontecer a troca, né? Desculpa, o cruzamento dessas variáveis. O J e o I ultrapassou o J e o J agora está antes do I. Então o processo vai ser interrompido quando isso acontecer. Agora o que vai acontecer? A gente já tem a garantia que os elementos que estão à esquerda do pivô já são menores que ele. E os elementos que estão à direita são maiores que ele. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse vetor em dois e ordenar eles de forma recursiva, chamando essa mesma função. Tá? Então a gente vai ter um vetor que vai da posição esquerda até a posição J, tá? E o outro que vai da posição direita até a posição I. Tá? Por isso que a gente para quando eles se cruzam. O I e o J vão ser os novos índices desses vetores. Agora o que a gente vai fazer? Vai fazer uma chamada recursiva do vetor da esquerda, tá? Com esses índices, e outra chamada recursiva para o vetor da direita, que tem esses índices. Tá? Vocês podem conferir lá que são os valores de I e J quando a gente finalizou. Agora, repete o processo para o vetor da direita e para o vetor da esquerda, né? O vetor da esquerda e o vetor da direita. Vamos lá, então. A gente vai ordenar agora recursivamente o vetor da esquerda, que tem esses valores aqui. Então a gente define lá quem é a variável I e a variável J, né? Recebe esquerda e direita, atribuindo os limites do vetor. Calcula o pivô, no caso aqui vai ser esse elemento, né? O elemento que está no meio aqui, mas o vetor é meio desbalanceado. E compara o elemento que está na posição I com o pivô, né? O elemento que está na posição I é maior que o pivô? Não, não é maior. Então eu incremento a variável I. Tá? Incrementei 3, agora verifiquei. O elemento que está na posição I, 3, é maior que o pivô? Também não é maior que o pivô. Então incremento o I novamente. Aí o que vai acontecer? Né? Comparo o 4 com o pivô, ele para aqui, verifica o outro lado.
Agora eu comparo o 2 com o 4, né? O elemento que está na posição J com o pivô. 2 é menor que o pivô? É, então eu paro por aqui. Agora o que eu vou fazer? Troco o elemento que está na posição J com o elemento que está na posição I, né? E em seguida incremento o J, incremento o I e decremento o J, tá? Troco os valores e incremento e decremento. Aí repete o processo, né? O meu pivô está aqui, comparo o elemento que está na posição I com o pivô, né? 1 é menor que o pivô, então eu incremento o I. Comparo o elemento J que está com o pivô, né? J não é menor que o pivô, então eu decremento o J. O que vai acontecer aqui? I e J vão se cruzar, então esse é o critério de parada, né? Aí o que vai acontecer em seguida? A gente divide novamente os vetores, tá? Mesma coisa, esquerda até J e início I até direita, tá? Então a gente vai ter outros dois vetores. Aí eu faço outra chamada recursiva, passando esses índices, né? O meu vetor e o índice do 0 até o 3, e o outro vetor do índice 4 até o 5, né? Então aqui vai ter dois valores, né? Nesse vetor da direita, e o vetor da esquerda vai ter 4 valores. Então vamos lá, aí o que a gente faz? Inicializa, faz novamente o processo, tá? Calcula o pivô aqui, no caso vai ser esse elemento, e calcula esse pivô aqui, né? No caso vai ser esse elemento. O vetor da esquerda, que é esse aqui, né? Calculamos o pivô, repete todo o processo. Compara o elemento que está na esquerda com o pivô, compara o elemento que está à direita com o pivô. Esse aqui a gente para, esse aqui a gente incrementa. A mesma coisa de cá, né? Aí o que vai acontecer agora? Troca, né, o 1 com o pivô. E nesse caso aqui também troca o 4 com o pivô, que é o 5. Tá? Trocou aqui. Aí o que vai acontecer? No próximo passo, incrementa o I, decrementa o J, I e J vão se cruzar. Aí para por aqui, né? No vetor da esquerda, né, o que vai acontecer? I e J, como eles estão apontando para o mesmo elemento, a gente nem troca, né? A gente não precisa implementar. Aí o que faz? Incrementa o I, decrementa o J novamente, né? Aí eles vão se cruzar, aí para esse loop de repetição. Terminamos de ordenar o vetor da esquerda, né? Mas ainda falta o vetor da direita, tá? Vamos lá então. Repete tudo do início agora o processo para o vetor da direita. Tá? Vamos lá. Então escolhe o pivô, né? Define a variável I e a variável J. Então I aqui ainda é menor que o pivô. Então eu incremento o I, né? E na próxima eu já verifico que o elemento na posição I é maior que o pivô e o elemento na posição J é menor que o pivô. O que eu faço? Troco o 8 com 10, né? Depois incremento o I, decremento o J. Então agora comparo o elemento na posição J com o pivô, né? E o I já está igual ao pivô, não preciso mais verificar. Aí o que eu faço agora? Troco, né? O 9 com 7. Né? Vai trocar, em seguida incrementa o J e incrementa o I e decrementa o J. Aí o que aconteceu? I e J se cruzaram, ele para por aqui, tá? Agora o que vai acontecer? A gente realiza as chamadas recursivas, né? Eu já ordenei em relação ao pivô, agora eu vou dividir o vetor em 2, definindo de acordo com os índices aqui, né? De J e de I. Tá? Então a gente vai ter esses dois vetores e o próximo passo é repetir o processo e ordenar eles em relação ao pivô. Nesse caso aqui, a gente tem esse pivô, né? E o elemento que está à esquerda já é menor que o pivô, mas o elemento que está à direita não é maior que o pivô. Então aqui ele vai acabar trocando, né? Ele vai trocar o 8 com o 7. Tá? E esse vetor da direita já está tudo ok, né? O 9 já estava menor que o 10, então não tinha que fazer nada. Só nesse de cá que ele vai ter que trocar o 8 com o 7, né? Isso que vai ser feito. Ele troca o 8 com o 7 e dessa forma vai ficar ordenado em relação ao pivô.
aí ele finaliza por aqui, tá? Depois vocês revisem todo esse processo que vocês vão entender, vai ficar fácil. O Quicksort, o que acontece? Ele é um algoritmo recursivo. Então, por conta disso, a gente tem dois métodos aqui, né? Quicksort ordena, que faz a chamada inicial. Então, ele vai chamar o Quicksort passando o vetor completo, né? Da posição 0 até a posição n-1. E essa função Quicksort, o que ela vai fazer, né? Vai receber o vetor e as posições esquerda e direita, igual a gente viu no passo a passo. O que ele vai fazer? Chama a função que particiona, né? Que vai escolher um pivô e ordenar esses elementos em relação ao pivô. Tá? E esse método particiona, ele vai devolver para a gente os índices I e J. Por que eu preciso desses índices? Para dividir o vetor. Tá? Então, o índice I e o J eu vou usar já para definir a primeira metade do vetor e a segunda metade do vetor. Tá? Aí eu chamo o Quicksort para cada metade, recursivamente. Agora, como que funciona esse método, né? Particiona? É justamente o que a gente viu lá, né, no nosso passo a passo. I recebe esquerda, J recebe direita, o pivô recebe o elemento que está no meio. E eu vou repetir esse processo até que I e J se cruzem, né? Ou seja, o I seja maior que o J. Quando isso for verdadeiro, ele para o laço de repetição e retorna I e J. E dentro do laço de repetição, o que ele vai fazer? Vai fazer aquele passo a passo que a gente fez. Compara o elemento na posição I com o pivô. Né? E quanto I for menor que o pivô, eu vou incrementando o I. Tá? Então ele para quando o elemento na posição I for maior que o pivô. A mesma coisa no lado direito, né? Na posição J. Eu vou caminhando enquanto o pivô for menor que o elemento que está na posição J. Então ele para quando encontra um elemento na posição J que é menor que o pivô. Tá? E em seguida, o que eu faço? Verifico aqui, né, se o I e o J ainda não se cruzaram. Se eles não se cruzaram, o que eu faço? Troco os elementos na posição I e J, incremento o I e decremento o J. Tá? Esse é o método particiona, que ele é bem simples. E isso é o que faz o algoritmo Quicksort ser tão eficiente, a simplicidade desse algoritmo, tá? Particiona. O laço de repetição da função particiona, como eu falei, é extremamente simples, né? E esse é o que torna o Quicksort tão eficiente. Mas qual que é o pior caso do Quicksort? E por quê? Né? Qual que é a ordem de complexidade? Qual que é o melhor caso? E se esse algoritmo é estável? O melhor caso dele é o seguinte, é quando a gente escolhe um pivô, isso vai depender muito do pivô. Quando a gente escolhe um pivô que vai dividir o problema no meio, o vetor no meio certinho, em todas as operações. Né? Aí o que vai acontecer? Lembrando lá da análise que a gente fez do algoritmo merge sort, aí a gente vai ter o mesmo custo, né? Só que de forma implementada aqui muito mais eficiente, por causa da beleza do método lá particiona. Tá? Mas aí a gente vai ter um custo n log de n. Tá? Mas no pior caso, o que vai acontecer? No pior caso, o nosso vetor ele vai estar em um dos extremos. Ou ele vai ser o menor valor ou o maior o menor valor ou o maior valor. Aí isso vai criar sempre vetores desbalanceados. Um vetor com um elemento e outro vetor com os elementos restantes, né? n-1. Então, essa é a pior situação, porque, lembrando do nossa análise lá do merge sort, aí essa árvore de recursão ela vai ter uma altura n. Tá? Isso vai ser bem ruim. Aí vai fazer com que o custo do nosso algoritmo Quicksort seja O de n ao quadrado, igual aos métodos simples que a gente viu. Né? E isso vai ser terrível. Então, o pior caso, ele pode ser evitado, tá? Mas aí a gente tem que utilizar algumas modificações no algoritmo. Por quê? Ao invés, por exemplo, né,
uma coisa que a gente pode fazer. Ao invés de escolher um pivô, a gente pode escolher 3 valores e calcular a mediana desses 3. Aí a gente garante que o pivô não vai estar num dos extremos, não vai ser nem o menor nem o maior elemento. E a análise desse algoritmo, né, como eu disse, vai depender muito da escolha do pivô. Mas lá no livro do Sedgwick de 1996, ele faz essa análise lá e ele fala para a gente esse custo, tá? Que é uma constante aqui, né, 1,386 vezes n log de n menos isso aqui ainda, outra constante, 0,846 vezes n. Tá? Então, fazendo a análise assintótica, o nosso algoritmo Quicksort, né, com essas modificações, se torna O de n log de n, tá? Que é um resultado muito bom, né? E pela simplicidade dele, por isso que torna ele o algoritmo favorito aí na hora de ordenar. Então, como vantagens, a gente pode destacar que ele é extremamente eficiente, tá? E ele necessita apenas de uma pilha, né? A pilha, no caso aí, são as chamadas recursivas, como memória auxiliar. Ele não precisa de um outro vetor. No caso do merge sort, o merge sort é muito bom também, é simples, né, e eficiente, mas o merge sort precisa de um vetor auxiliar e o quicksort não, tá? E outra vantagem, né, número de comparações, O de n log de n, em média, tá? Desvantagens, né, mas aí tem o pior caso de O de n ao quadrado, número de comparações, mas isso pode ser superado mudando a implementação, né? Ou escolhendo uma outra forma na hora de escolher o pivô. Então, a implementação dele é um pouco delicada, difícil, talvez para alguns, né? Eu não acho. E um pequeno engano pode levar a efeitos inesperados, né? Na hora de ordenar, infelizmente. Mas, superando esse problema aqui da programação, o algoritmo Quicksort vai ser um algoritmo muito bom. Outra desvantagem, ele não é estável, tá? Felizmente, lembrando que estabilidade é quando você tem 2 valores no seu vetor com a mesma chave, mas o que acontece? É como se eles tivessem cores diferentes, né? E essa ordem das coisas ela não é mantida no Quicksort, porque ele não é estável, né, após a ordenação. Há algumas melhorias que podem ser implementadas, né? Como eu falei, utilizar como pivô a mediana de 3 elementos ou uma mediana de 5, né? Não empilhar, não fazer uma chamada recursiva quando você tem só um item no vetor, isso pode ser evitado também. E o que você pode fazer, né? Você verifica o tamanho do vetor. Se for um vetor pequeno, você chama o algoritmo de ordenação por inserção, o insertion sort, que ele é mais adequado quando você tem vetores pequenos. E para valor grande, utiliza quicksort, tá? Escolha a correta do lado a ser empilhado primeiro. Você pode escolher aí, tem uma análise também que escolhendo, se eu não me engano, você pode ter um resultado aí melhor se você ordenar o lado menor primeiro, tá? Isso vai dar aí uma melhoria de 25% a 30%. Tá? Então a gente finaliza por aqui. Nos próximos vídeos provavelmente eu vou mostrar para vocês como que a gente implementa esses métodos, tá? Então eu queria agradecer a atenção de todos, muito obrigado e até a próxima aula.